Olá, estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é 13 de junho e eu sou Maurício Portugal Ribeiro e estamos aqui com Felipe Graziano, da Giamundo Neto Advogados, e Sebastião Buto, da Sigla Sul Consultores, para tratar dos temas mais relevantes dos setores de infraestrutura. No Infra em Pauta desta semana, vamos falar sobre o fato de o CAD ter estabelecido regra para avaliação da licitude do uso de consórcios e licitações. Vamos falar sobre a exaustão das possibilidades de concessão comum no setor de rodovias. E vamos falar também sobre projetos de lei sobre ICMS para reduzir o custo da energia elétrica. O Infra em Pauta é toda segunda-feira, bem cedinho. E se você quiser começar a sua semana bem informado, curta o nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcast para receber as notificações. Vamos começar falando sobre o CAD, né? Sobre o fato do CAD ter estabelecido uma regra para avaliação da licitude do uso de consórcios. E aí eu passo a palavra para o Felipe. Bom dia, Felipe. Bom dia, Sebastião. Passo a palavra para o Felipe para comentar esse assunto. Bom dia, Maurício. Bom dia, Sebastião. O caso é a conclusão de um julgamento, ele foi concluído agora em maio, e é um julgamento de uma denúncia apresentada no contexto de uma concorrência dos Correios, no qual uma das licitantes acusou o consórcio, que era formado pela Claro, pela Oi e pela Telefônica, de práticas anticompetitivas, especialmente a formação de um consórcio para, em tese, a dominação daquele mercado específico. Ao analisar o caso, o CAD reconheceu, apesar de comparar a formação de consórcios com a possível cartelização de mercados, ele reconheceu a legitimidade, né, a legalidade da formação de consórcios em concorrências públicas, mas deu muito destaque ao potencial dano ao mercado, à competição. E nessa perspectiva, estabeleceu que essa presunção de legitimidade, essa presunção de legalidade, ela pode ser contrariada apesar de um teste, apesar de a partir de uma avaliação que leva em conta 5 critérios. E nessa hipótese, né, superada essa avaliação, se teria uma prática anticompetitiva possível de sanção. Nesse caso específico, inclusive, a conclusão foi que havia uma prática anticompetitiva e o CAD aplicou uma série de multas que somadas chegam em um valor de aproximadamente 800 milhões de reais. Os 5 critérios que o CAD estabeleceu, em primeiro lugar, seria a delimitação da possível prática anticoncorrencial naquele mercado específico, naquele contexto determinado. A partir daí, se avaliando o poder de mercado dessas consorciadas e a potencialidade de danos à concorrência, e bem como ponderadas as justificativas apresentadas pelos consorciados, haveria uma avaliação de quais seriam essas eficiências, né? O pressuposto da legitimidade, ele dependeria de uma demonstração de eficiência na conformação do consórcio, ou seja, não bastaria a vontade de 2 possíveis concorrentes unirem esforços para concorrer numa licitação. É preciso que haja uma complementariedade, uma eficiência mercadológica, mas que não ofenda as práticas legítimas na perspectiva concorrencial. O que eu acho que vale aqui a gente destacar, em primeiro lugar, é uma iniciativa do CAD em algo que historicamente, como bem lembrou o Maurício aqui nas nossas conversas preliminares, historicamente o CAD entendia ser um espaço ocupado pelo TCU, a avaliação de eventuais ilícitos concorrenciais no contexto de licitações. Então, aqui a gente já tem um primeiro ponto de atenção. O segundo é uma baixa determinação do que seriam essas eficiências, né? A gente tem aqui, no contexto das licitações públicas, sempre se teve como um pressuposto de que as condições de mercados eram aferidas na competição e que, a menos que se comprovasse algum tipo de fraude na concorrência, não se teria a configuração de um ilícito concorrencial. Nesse caso específico, a configuração a soma de esforços, ela precisaria ser muito bem justificada para que não se corresse o risco
de uma caracterização de prática anticoncorrencial, e aí, portanto, a gente passa a ter um novo player, né, um novo stakeholder, um novo controlador e uma nova preocupação na conformação de consórcios para concorrências públicas. Maurício, Sebastião, abro aqui para a gente discutir, porque a notícia em si é muito enxuta, mas eu acho que ela traz uma preocupação muito grande em relação a como esse mercado pode se comportar no futuro e como a gente já tem, né, discutido muito aqui a extrapolação de poderes do próprio TCU, e agora a gente passa a ter o CAD num contexto diferente do que ele se apresentava no passado. A minha preocupação aqui é que esse teste, né, que o CAD estabeleceu, né, para saber se é viável o consórcio ou não, é um teste de juízos substanciais. Né? Se as duas empresas estão se unindo porque há uma complementariedade, né, entre elas para o exercício do escopo da licitação, ou se elas estão se unindo apenas para evitar a concorrência, isso é um juízo substancial. Né? Envolve você entrar em detalhes sobre a atuação das empresas, particularmente no setor de infraestrutura, né? Detalhes sobre quais são as complementariedades que as empresas têm para o exercício daquele objeto, nos casos, em cada caso específico. Né? Então, eu acho que é um juízo complexo e que vai impedir, na prática, né, com o fato das empresas terem que fazer esse juízo antes de participar da licitação, né, isso vai levar a que elas sejam bastante conservadoras e que se use cada vez menos o instrumento do consórcio. Essa seria a minha aposta aqui diante dessa decisão. Tem um ponto, Maurício, que concordando com o que você está dizendo, acho que nesse caso específico em que se levou ao estabelecimento desses critérios, que na verdade me parece muito mais um roteiro com aspectos, em certa medida, subjetivos a serem analisados, do que exatamente critérios. Mas, de qualquer forma, nesse caso específico, existia uma situação particular que os serviços a serem prestados aos Correios dependiam de infraestrutura de telecomunicações. Então, os participantes, ao dispor, né, os consorciados, ao dispor de uma infraestrutura relevante, segundo o entendimento do CAD, nesse caso específico, tinha uma condição diferenciada. Mas como os critérios eles não estão exatamente vinculados ao caso específico e são subjetivos, essa me parece ser a grande preocupação, porque o que eu observo na prática é que muitas vezes as empresas que eventualmente poderiam participar sozinho, têm ali toda toda a condição de acervo técnico, econômico, financeira, musculatura necessária para um determinado projeto, mas resolvem diluir risco, diluir custos de oportunidade ao estudar conjuntamente um dado projeto. E não restando muito caracterizada essa sinergia, estaria se assumindo um risco que me parece desnecessário, né? Esse é o problema, né, Felipe? Em projetos de investimento, né, projetos que envolvem investimento, a combinação talvez seja exatamente para diluir o esforço de investimento, né? Quer dizer, eu não quero, eu tenho plena condição de participar sozinho, mas eu não quero colocar esse montante de capital nesse projeto. Eu queria colocar um montante menor. Por diluição de risco, política de diluição de risco, etc. Como é que você prova a complementariedade desse? Quer dizer, se você olhar dessa perspectiva, em todos os casos, as empresas podem se consorciar com qualquer empresa, né? Porque basta que ela tenha um argumento de que ela não quer colocar aquele montante de capital, né? Por outro lado, se você for olhar, se você tirar isso da frente, né? E for olhar na perspectiva, por exemplo, das obras públicas, não das concessões e PPPs, onde esse argumento eu acho que tem que ser considerado, não pode ser desconsiderado. Se você olhar no caso das obras públicas, aí é a coisa bem mais complicada, né? Porque a maior parte das empresas tem condição de fazer, né? Várias delas com subcontratadas, né? O mercado de obra é um mercado complexo que envolve bastante subcontratação, né?
Aí você dizer que esta empresa não tem essa capacidade ou não tem a capacidade de subcontratar e por isso ela vai poder se unir com aquela, né? Eu acho um juízo muito difícil, muito complicado de você ficar fazendo. E quem vai ter que fazer esse juízo são as empresas, né? Porque não vai ter controle prévio disso pelo CAD, vai ter controle a posteriori, né? Então, eu acho que a tendência é que as empresas sejam extremamente conservadoras, né? Se de fato o CAD levar à frente essa jurisprudência e começar a olhar licitações a posteriori, as empresas tenderão a ser conservadoras e a gente vai ter talvez um aumento da competição, não sei, ou talvez uma dificuldade de participação, não sei como é que isso vai ser refletido no mercado. Eu realmente estou curioso para ver. Aí, só complementando os pontos que vocês já bem pontuaram, você tem a complementariedade técnica, que em geral, em muitos desses casos, ela não existe, porque ambas as empresas que formam o consórcio podem ter o acervo técnico, o domínio e as competências para participarem sim, na composição do consórcio, mas tem aquela complementariedade que não é estratégica da abordagem do mercado, mas sim a complementariedade na captação de recurso financeiro e na diluição do risco. Okay? E essa é a que resulta mais, como falou Maurício, mais subjetiva de ser avaliada. Okay? Porque isso tem a ver com uma percepção de risco, e a percepção de risco termina sendo individual, e termina sendo uma avaliação individual e, portanto, difícil de ser objetivada ou criticada ou avaliada desde um terceiro. Mas quando estamos falando da diversificação no portfólio de investimentos. Então, esse ponto destaque que a questão da composição do consórcio para fim de financiamento e redução de risco é subjetiva. Por outro lado, evitar consórcio pode fazer com que o grau de concentração em determinados segmentos se chegue rapidamente a ser esgotado por um dos participantes. E a gente tem visto nos últimos processos licitatórios a dificuldade de atrair novos players dentro do setor. Então, também tem esse trade-off entre aumentar a competitividade, a concorrência, mas se não se atrai a concorrência por fatores de risco e não se permite mitigar esses fatores de risco no consórcio, a gente começa em um trade-off difícil de resolver. Tá? Eu acho que só a prática é que nos vai demonstrar se a medida vai ser produtiva ou não. Bom, vamos passar então para o próximo tema. Acho que tem um último ponto que talvez valha a pena dizer assim: se a gente pegar essa decisão do CAD e projetar para o passado, evidentemente essa decisão não se projeta para o passado, mas se a gente pegar essa decisão do CAD e projetar para o passado, a gente vai ver que isso muda completamente, né, os arranjos para participação em licitações, tanto de obras públicas quanto de concessões e PPPs. Então, a minha expectativa é que essa decisão do CAD tenha um impacto muito relevante no setor, né? Vamos esperar para ver. Eu estou extremamente curioso para ver o que é que vai acontecer aí, quais vão ser os próximos passos, e talvez a gente possa até considerar, dependendo de como isso comece os desdobramentos disso no setor, né? Considerar convidar um especialista em direito concorrencial para a gente conversar sobre isso oportunamente. Mas vamos passar para o próximo tema. O próximo tema eu que devo cuidar. É o tema da exaustão das possibilidades de concessão comum no setor de rodovia, né? A notícia é que, em uma exposição realizada no 34º Fórum Nacional do Instituto Nacional de Altos Estudos, organizado anualmente por Raul Veloso, o professor Paulo Rezende, coordenador do Núcleo de Infraestrutura, Cadeia de Suprimentos e Logística da Fundação Dom Cabral, apresentou um cruzamento de dados que indica que o limite para a realização de concessões comuns à iniciativa privada está se exaurindo. Rezende cruzou dados, primeiro, da necessidade de investimento nas rodovias pavimentadas e não pavimentadas, com dados de VDNA dessas rodovias.
A seguir, cruzou esses dados com os dados sobre montante de tráfego pesado, com a ideia de que quem sustenta, né, a cobrança de pedágio, quem cria demanda firme é o tráfego pesado, em vista da lógica de cobrança que a gente tem no Brasil por eixo dos caminhões. E a seguir cruzou esses dados com o IDH das regiões, né, onde estão essas rodovias, e PIB per capita dessas regiões. Resende chega aos seguintes resultados: há 14 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, sem duplicação, com VDMA, VDMA é volume diário médio anual, né, de tráfego, abaixo de 4 mil veículos dia. O que significa que esses trechos, em tese, não terão interesse para a realização de concessões comuns, né, porque eles não têm demanda firme. Há mais de 10 mil quilômetros de rodovias que sequer são pavimentados e que também estão nessa situação. Precisam de investimentos, mas não tem demanda firme que justifica a concessão. A maior parte dessa extensão inviável para a concessão está em áreas com baixo IDH e com PIB per capita também baixo. Ou seja, são regiões pobres do país que necessitam de investimentos públicos como forma de induzir o crescimento, que no futuro pode até levar a uma concessão do bem da rodovia à iniciativa privada, né? Por isso, o Resende diz, né, que é preciso voltar a pensar na infraestrutura como uma indutora do crescimento do país e como multiplicador de riqueza, né? Aliás, é uma coisa que a gente sempre tem dito aqui no Infra em Pauta, né? Está mais do que comprovado do que investimento de infraestrutura gera desenvolvimento, é um dos principais geradores de desenvolvimento, reduz o Gini, né? Então distribui renda, né? E por isso até eu sempre achei que investimento em infraestrutura devia estar fora do teto de gastos, né? Discussão que, aliás, de certa maneira perde o objeto porque por diversos meios não tão explícitos a gente já revogou o teto de gastos, né? Vamos ser sinceros que toda a lógica do orçamento secreto e do modo como tem funcionado o nosso orçamento não há de fato mais, né, teto de gastos. E a gente devia ter feito essa revogação em relação aos investimentos em infraestrutura já há muito tempo, né? Todo o discurso de Resende, né, foi realizado em um contexto em que foi assinalado que a realização de investimento, né, em infraestrutura e crescimento econômico está mais do que comprovada, né, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista prático. A relação entre investimento em infraestrutura de transporte, redução de custos econômicos sociais, como mortalidade e morbidade em rodovias, redução de emissões de ruídos, né, e de emissões tanto de ruídos, né, quanto de gases do efeito estufa, né, são extremamente importantes, e também considerando que o estoque de infraestrutura brasileiro está caindo nos últimos 30 anos, né? Atualmente a gente está com estoque de infraestrutura avaliado em algo em torno de 37% do PIB, né? Três décadas atrás estava alguma coisa em torno de 54% do PIB, e nos últimos 2 anos a gente não está sequer conseguindo repor a depreciação, a perda da infraestrutura, a perda anual da infraestrutura. Então a gente está caindo claramente o nosso estoque de infraestrutura. Bom, comentando agora um pouco o que o Resende, as conclusões do Resende, eu acho que é importante notar que quando ele fala que os trechos são inviáveis para concessões da iniciativa privada, ele está falando de concessão comum, né? Todos esses trechos seriam trechos que podiam ser considerados para a realização de PPPs no setor de rodovias, né? PPPs administrativas e PPPs patrocinadas. Acho que vale a pena lembrar, eu participei no passado, pelo menos 3 vezes, assim, uma vez em 2012, uma vez em 2015, uma vez em 2017, de discussões no âmbito do governo federal sobre a possibilidade de fazer um grande programa de PPPs de rodovias
de PPPs de rodovia para a malha do DENIT, né? Certamente, boa parte da nossa audiência conhece, o DENIT hoje já tem contratos de crema, né? Contratos de recuperação e manutenção, que são contratos em que o contratado da administração pública, o contratado do DENIT, faz um investimento inicial na rodovia, né? Para trazê-la para um parâmetro que é um parâmetro inferior ao das rodovias concedidas à iniciativa privada, mas um parâmetro um pouco melhor do que as rodovias geralmente mantidas pelo poder público, e por 5 anos, o investimento geralmente é feito no primeiro ano, nos 4 anos seguintes, o contratado tem que manter aquela rodovia dentro de determinados parâmetros, ele recebe uma espécie de mesada para manter essa rodovia. A estrutura desse contrato, fora o fato de que ele é um contrato, né, curto, de 5 anos, a estrutura desse contrato é muito parecido com o que a gente poderia fazer com a concessão administrativa, sendo que na concessão administrativa, como você conseguiria um prazo maior, você poderia fazer um investimento mais pesado nos primeiros anos a ser amortizado com pagamentos públicos ao longo dos anos. Para isso, né, precisaria mudar esses contratos, precisaria fazer um programa, né, federal de PPPs no setor de rodovias, com critérios para selecionar que rodovias seriam feitas, seriam cuidadas, né, se faria investimento e seriam mantidas desta forma, e precisaria de algum sistema de garantia de pagamento desses valores, né, porque uma vez que o concessionário faz o desembolso, né, para fazer um investimento mais relevante, ele precisaria ter certeza de que esses pagamentos ocorreriam. Aí tem várias... Na época que eu discuti isso com o governo federal, 2012, 2015, 2017, teve épocas que a discussão era de usar um fundo criado por meio dos pagamentos das outorgas das rodovias superavitárias para dar garantia de pagamento dessas rodovias que seriam deficitárias e que seriam objeto de PPP. Em outras situações, a discussão era sobre tornar esses pagamentos dívida financeira da União, né, com o mesmo grau de prioridade dos títulos públicos federais, que também é uma outra opção. Você equivale o pagamento de PPP, né, ele sai da lógica, né, do precatório e passa a equivaler ao pagamento da dívida mobiliária da União, que é o melhor, digamos assim, risco de crédito do país, né, que é o risco de crédito soberano. Então, foram essas opções que foram consideradas na época, mas seria preciso, dentro desse contexto, eu acho que novamente, né, o que o estudo do Rezende sugere é a necessidade de fazer investimentos públicos em rodovias via PPPs. Está se tornando uma necessidade óbvia, né, uma vez que concessões comuns não vão dar conta da necessidade de investimento que a gente tem no atual contexto. Sebastião? Sim, mas uma pergunta, de novo, desde o meu conhecimento específico do setor. Quando falamos de alguns trechos que eles não seriam viáveis economicamente, tá? Mas eles são viáveis desde a avaliação econômica social, tá? Porque ele traz desenvolvimento e as externalidades positivas associadas. Isso é o que justifica, a economia são os subsídios, okay? Que seja aporte do Estado para financiar investimentos, uso de recursos não onerosos para fazer aqueles investimentos, algum tipo de subsídio cruzado, porque isso é o que torna algo que, desde a óptica privada, não é viável e desde a óptica social global se torna viável. Então, nesses casos, também não se poderia pensar em aquelas concessões comuns, porém, onde se tem operações de trechos superavitários conjunto com trechos deficitários, aquela conhecida do fila e osso. Você leva ambos trechos e cria o subsídio cruzado, que se dá, ao invés de se dar através de outorga de uma estrutura de PPP, você cria esse subsídio cruzado na concessão conjunta de trechos com características diferentes. Eu entendo que quando se fez aquilo da Dutra, de Rio São Paulo e a Rio Santos, buscava um pouco essa lógica.
Felipe? Desculpa, achei que você ia comentar, Maurício. Veja, eu tenho um ponto em relação à questão de qual é o ponto da exaustão que talvez seja mais elástico do que tenha sido apontado. Primeiro, porque me parece que concessões podem ser desenvolvidas em padrões diferentes, né? Nem toda rodovia precisa ser duplicada e nem toda concessão precisa ser em rodovias duplicadas. Os níveis de serviços também podem variar. E nessa medida, me parece que há um espaço a ser explorado em concessões mais modestas, né, com metas mais modestas. Claro que em estradas vicinais e tudo mais, a gente tem uma dificuldade maior em relação a rotas de fuga e várias outras perspectivas, mas dá para estudar e tem um espaço a ser desenvolvido aí. O outro ponto é em relação a concessões que contem com subsídios, eventualmente na forma patrocinada. E aí, basicamente, Maurício, eu tinha anotado esse ponto aqui, mas você, ao final da sua fala, também mencionou que isso foi discutido lá atrás, né? Você fez parte de alguma discussão nesse sentido, em que outorgas seriam direcionadas para remunerar um fundo, né, para alimentar um fundo que arcaria com esse subsídio, com essa contraprestação para complementar concessões talvez não tão atrativas. Acho até que a gente não precisa depender exclusivamente de outorgas, porque contratos existentes podem ser ajustados para que se crie uma espécie de um subsídio cruzado entre concessões. Isso está sendo discutido agora em saneamento e tem várias complicações, mas me parece algo possível e que, se tecnicamente bem endereçado, também pode viabilizar outras concessões. Agora, só para concluir, não quero dizer com isso que não exista um espaço muito grande que nunca vai conseguir ser atendido por concessões e, eventualmente, por PPPs, né? A gente precisa de investimento público e a infraestrutura vem sofrendo já há muito tempo com uma redução paulatina dos investimentos. Isso não vai ser resolvido. Eu só estou trazendo aqui algumas outras possibilidades que me parecem ampliar, né, trazer uma elasticidade a esse limite que corretamente foi apontado pelo professor Paulo. Eu acho assim, que com concessão administrativa você consegue fazer qualquer coisa, né? O problema é o limite fiscal. Né? O problema é o limite fiscal. O que é que a gente vai ter de recursos na situação atual do país, uma situação muito difícil? O que é que a gente vai ter de recursos para fazer, seja via concessão administrativa, seja via investimento público direto. O que eu acho que a concessão administrativa permite é você diluir no tempo, né? Porque o investimento público direto via obra pública, você tem que ter dinheiro em caixa hoje, né, para pagar por essas obras. Enquanto que a concessão administrativa, dependendo de como seja modelado, você pode diluir no tempo, empurrar um pouco mais no tempo. Né? Mas você financia o poder público, né, Maurício? Você financia o poder público e permite também, eventualmente, fazer um investimento mais definitivo, porque acho que, não sei se é a percepção de vocês, mas há muito desperdício em obra pública, porque como os recursos são escassos, eventualmente num lugar em que o pavimento, a base, subbase precisariam ser de uma determinada espessura, o recurso é mais escasso, não há recurso disponível, e as prefeituras, o governo de estado acabam fazendo obras que são paliativas. O recurso é gasto do mesmo jeito, mas não é a obra necessária para ter uma durabilidade adequada, né, tecnicamente adequada. Então, no final das contas, se gasta muito mais, né, porque precisa ser refeito toda hora. Sebastião, mais alguma coisa ou seguimos? Vamos continuar. Então, vamos passar para o nosso próximo tema. O próximo tema é a atividade legislativa em torno do ICMS, né, para a redução do custo de energia. Né? Atividade legislativa no âmbito da União, né, para reduzir o ICMS e, com isso, tentar jogar para baixo o preço das tarifas de energia. Né? Eu queria ouvir o Sebastião sobre isso. O Sebastião vai comentar esse tema. Perfeito, Maurício. Bom, efetivamente, nos últimos 15 dias, desde o início de julho, houve toda uma corrida legislativa para aprovar uma série de projetos de lei
que buscam reduzir a pressão tributária da conta de energia elétrica, e em virtude de que a tarifa de energia se tornou um tema prioritário na pauta, até mesmo dentro do processo eleitoral. Tá? Lembremos que já comentamos nos episódios passados de algumas iniciativas de tentar sustar os reajustes os ajustes das tarifas de energia elétrica homologados pela ANEEL, e isso gerou realmente um desconforto muito grande no setor. Então, dentro da agenda legislativa, houve uma aceleração no tratamento de alguns projetos de lei. E assim foi que, no dia 1º de junho, o Senado aprovou o projeto de lei 1280 de 2022, que disciplina a devolução dos tributos recolhidos a mais pelas distribuidoras durante muitas décadas, em virtude da forma em que era tributado o PIS/COFINS. Tá? Então, as empresas distribuidoras entraram com um processo no passado, alegando de que elas estavam sendo tributadas 2 vezes, uma vez que o ICMS cobrado pelas distribuidoras compunha a base de cálculo do PIS e COFINS, que também incide sobre as tarifas. E em 2017, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ICMS cobrado pelas distribuidoras não deveria compor mais a base de cálculo do PIS e COFINS, que incide sobre a tarifa, e dessa forma as distribuidoras seriam ressarcidas dessa dupla tributação, e lembrando que no setor de energia elétrica a tributação é repassada à tarifa e, portanto, então, não só que as distribuidoras seriam ressarcidas, sino que também os consumidores seriam ressarcidos por essa dupla tributação que existiu há décadas e que o Supremo Tribunal considerou inaplicável e considero que deveria ser restituído. E este projeto de lei, o que vem é a disciplinar essa devolução de tributos recolhidos há muito tempo a mais. Tá? As distribuidoras terão um direito a crédito e esse crédito será repassado aos consumidores. O que vem a disciplinar esse projeto de lei é a forma em que isso será feito, e, em realidade, o texto o que prevê é que a Agência Nacional de Energia, a ANEEL, seja responsável por estabelecer os critérios para a devolução desses créditos. E o texto propõe que a agência busque a forma de antecipar a devolução desses recursos, que, como falei, estão associados a um abatimento das distribuidoras. Tá? Então, aí existe a possibilidade de acelerar a devolução do crédito, sempre com a anuência da distribuidora, e se tem que equacionar qual é o custo financeiro, essa aceleração da devolução. Tá? E essa aceleração na devolução dos impostos pagos a mais permitiria reduzir a tarifa e, então, atender um pouco às demandas sociais enquanto a conter a tarifa de energia elétrica. Se estima que o valor total dessa dupla tributação que deveria ser revertida aos consumidores, primeiro às distribuidoras e aos consumidores, está na ordem de 50 bilhões, tá? Sendo que ela advém de uma dupla tributação no PIS/COFINS, então é um crédito com a União. Então, se tem essa questão de lo que se está buscando agora é acelerar essa devolução de um pedido que foi feito pelas distribuidoras e que foi atendido ou julgado no Supremo Tribunal Federal. Isso, por um lado, se tem essa questão. Por outro lado, no dia... como falei para vocês, isso foi aprovado no dia 1º pelo Senado, e no dia 7, esse projeto de lei foi aprovado pelos deputados, e o projeto agora passa à sanção do presidente da República. Em paralelo, no dia 8, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que veda a incidência do ICMS sobre as bandeiras tarifárias de energia elétrica. Lembrando que as bandeiras tarifárias, em particular as que já existem, vermelhas e amarelas, são um acréscimo às tarifas de energia nos momentos de escassez hídrica.
Sobre esse adicional de tarifa, incidem todos os impostos, incide ICMS, incide PIS/COFINS e incide a contribuição de iluminação pública, que é da competência do município. O projeto de lei que foi aprovado no dia 8, o que isenta é só o ICMS da aplicação das bandeiras tarifárias. Esse texto foi aprovado e agora sigue para análise do Senado. Esse projeto de lei ele já é antigo, esse projeto foi protocolado em 2015, era a autoria do deputado Rocha e do ex-deputado e agora senador Fábio Garcia, que buscava excluir a aplicação do ICMS sobre as bandeiras tarifárias. Na redação original do projeto de lei era sobre a bandeira vermelha e amarela. Esse projeto foi resgatado agora e foi aprovado na Câmara dos Deputados, só que teve uma modificação em que se substituiu o trecho que fala de bandeira amarela e vermelho por bandeiras tarifárias, porque de fato poderiam surgir novos nomes de bandeiras tarifárias, como de fato ocorreu ano passado, onde se teve a bandeira da escassez hídrica. Então, o projeto basicamente busca excluir o ICMS das bandeiras tarifárias. Só que houve uma discussão na votação do plenário e o que foi rejeitada foi uma emenda do deputado do Ceará, Benevides, que ele solicitava também a exclusão dos outros impostos, em particular o PIS e o COFINS, que também estão incidindo sobre as bandeiras e que são competência da União. E, em contrapartida, a redução da arrecadação que poderia vir do PIS e COFINS, das bandeiras tarifárias, ele está propondo um aumento da alíquota da contribuição social sobre o lucro na exploração do petróleo. Mas essa emenda foi rejeitada na votação do plenário e o que passou foi só a exclusão do ICMS. Na emenda, o deputado Benevides também aponta uma eventual inconstitucionalidade desse projeto de lei, uma vez que está vedando um imposto que é de competência estadual. A questão é que então, agora esse texto está com o Senado e isso evitaria, então, a tributação do ICMS sobre as bandeiras. Ele não tem agora, no curtíssimo prazo, uma repercussão imediata, porque não estamos na bandeira verde e a bandeira verde não tem acréscimo tarifário. Se tem um impacto tarifário quando se acionem bandeiras com valores positivos, que hoje são amarela ou vermelha. E também dentro de todas estas corridas legislativas, lembremos que já em maio também teve um projeto de lei onde houve uma reclassificação de lo que são os combustíveis, energia elétrica, o gás natural, comunicações e transporte coletivo, que passaram a ser considerados como bens e serviços essenciais e indispensáveis, e isso faz com que esse enquadramento faça que esses serviços tenham um limite na alíquota do ICMS que varia entre 17% e 18%. Então, tem várias iniciativas legislativas que, em particular, estão indo ao ICMS, que é um tributo dos estados que carrega sobre a energia elétrica. Tá? Então, tem essas movimentações agora que aconteceram todas em um período aí de 10 dias, tá? E isso pode se afastar um pouco aquela preocupação que tinha o setor de se tratar de aquele outro projeto de sustar os reajustes que haviam sido homologados pela ANEEL, que isso realmente criaria um risco regulatório muito grande, traria uma instabilidade no setor muito grande. Se estão buscando outros paliativos com algum amparo legal de redução dos tributos. Sebastião, acho que uma única ponderação tem também é claro que não está na nossa pauta aqui, mas a PEC recém-proposta para alterar a tributação em relação aos combustíveis, né? E isso também traz um impacto aos estados. Eu acho que o que precisa ser muito bem ponderado é essa gentileza com chapéu alheio, né? Porque no final das contas, os estados que a gente tem comentado aqui
sobre a necessidade de investimento público, mas os estados devem sofrer bastante com essa frustração de receita, né? Acho que é um ponto importante. Além desse ponto, e também fugindo um pouquinho da nossa pauta de infraestrutura, mas me parece que a preocupação é bastante legítima, mas eu não sei se não faria mais sentido uma reflexão sobre outros subsídios, principalmente quando a gente fala de combustível, né? Porque tem um impacto muito grande decorrente de diversos fatores, em especial guerra e pandemia, mas acho que a camada que a gente tem da população mais comprimida pela inflação, talvez não tenha acesso a esses benefícios que vão custar muito caro. Talvez outros tipos de subsídio possam ser melhor endereçados para atender quem mais precisa. Maurício. Eu concordo plenamente. Eu tenho a sensação, o país está, vocês viram, nos últimos dias o país está passando fome, né? Nós temos 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Segurança alimentar é uma coisa que você não pode adiar, não pode deixar para amanhã, né? Então, o mais importante, né, seria olhar as políticas sociais. Então, tá fora um pouco do nosso tema aqui no setor, mas é fato que o mais importante seria refocar as políticas sociais para conseguir lidar com esse problema. Vários especialistas dizem que o montante de orçamento que é usado hoje no Renda Brasil seria suficiente para dar cabo de uma parte relevante desse problema se o programa fosse bem estruturado, né? Aí o que é que a gente está fazendo? A gente está criando instrumentos para tentar aliviar o custo do combustível ao consumidor final. O consumidor final é alguém que geralmente, né, mais impactado é o que tem o veículo de passageiro, né? Então é alguém que já tem um nível melhor do que essas pessoas que estão passando fome. E o que a gente vai gastar com esse programa, né, de redução de ICMS, né, que tem impacto no Estado, que por sua vez também tem um papel nas políticas sociais, o que a gente vai gastar é um Renda Brasil até o final do ano, né, com fins eleitoreiros. E dependendo do que aconteça no mercado internacional, o impacto dessas reduções, dessa desoneração, o impacto no consumidor, mesmo no consumidor final, aquele a quem se beneficiaria disso, será muito pequeno, né? Muito baixo, né? Então a gente está expondo os estados do ponto de vista financeiro, numa situação em que eles precisariam ter capacidade de fazer políticas sociais, né? E gastando um Renda Brasil para subsidiar quem tem carro e vai no posto de gasolina colocar gasolina. Claro, tem impacto também no preço do transporte público, etc. Mas o central não é isso, né? Não é por isso que está se fazendo essa política. Está se fazendo essa política por conta daquele que tem um carro de passageiro, né? Daquele que está acima do que está passando fome e vamos gastar mais do que se gasta, né, com o Renda Brasil. Então, enfim, eu acho assim que a minha percepção é que a gente está vendo o populismo, né, em forma pura, campeando no legislativo, né, e também no executivo federal, né, o que não é surpresa num governo em que foi alugado, como todo mundo sabe, isso não estou falando nada aqui fora da percepção geral, né, foi alugado para o Centrão, né. Maurício, e tentando trazer... Desculpa, Sebastião, mas tentando trazer essa provocação que parece fora da nossa discussão para a nossa discussão, esse tipo de subsídio que leva ao consumidor um preço que não é real, onerando o orçamento público, ele também tem um potencial de atrasar determinadas transformações que têm impacto na infraestrutura. Então, por exemplo, um combustível mais barato traz prejuízo ao transporte público, porque ao cidadão fica parecendo, que na prática não é, isso está sendo pago com recurso do orçamento,
mas que é mais barato ir de carro, eventualmente, do que ou a conveniência, né, o custo-benefício na visão do usuário, não compensa tomar o transporte público ali naquele momento. Então você tem um impacto na demanda do transporte público. Aí, por outro lado, a transformação né, a tendência que existe hoje para a eletrificação de veículos, também determinados veículos que possam parecer mais atraentes porque são elétricos, e isso demanda uma infraestrutura de energia, começam, talvez não sejam mais tão atraentes com combustível barato. Essas distorções, elas podem parecer pequenas, mas no longo prazo tem um impacto muito significativo também para a infraestrutura. Aqui eu acho que há que separar, claramente estamos tratando duas questões diferentes, ainda que tratem de uma problemática que é da pressão inflacionária e da falta de recursos para uma boa parte da população, que está levando aos limites da pobreza. Tá? Então, há questões, quizás, das iniciativas legislativas nestes últimos dias para com o tema da energia, eu acho que elas endereçam riscos, que ela é uma atitude razoável dentro das expectativas que se tinha de dar uma canetada no reajuste, que isso teria um custo no setor social muito maior. Então, trazer na pauta a revisão de alguns impostos com o sacrifício dos estados e, em menor medida, da União, para aliviar as tarifas, é uma melhor alternativa, muito mais louvável, que dar uma canetada nos contratos. Então, entendo que essa questão de buscar uma solução via tributos, onde hoje a tarifa de energia tem uma sobrecarga muito grande, é um caminho de soluções. Tá? Ainda fica com valores muito altos. Agora, a outra questão é, dentro das políticas públicas e do uso dos recursos, dos tributos, dos recursos do Estado e da União para o acesso, o apoio à sociedade carente, a forma em que se dão os subsídios e como essa forma em que se dão os subsídios pode estar distorcendo o preço relativo, pode estar não chegando à população que de fato precisa, e ao distorcer o preço relativo pode impactar no desenvolvimento de infraestrutura, é outra questão que tem a ver com a política pública do uso do recurso para subsídios, tá? Que é diferente o critério de alíquotas ou de impostos aos bens e serviços. Eu realmente acho que essa discussão na tarifa de energia é uma discussão, né? Porque o que estava na mesa, como você falou, era simplesmente dar um calote, né? e não aumentar. A gente discutiu aqui a prioridade que foi dada àquele decreto legislativo, né, que falava em suspensão de reajuste tarifário, né? Simplesmente baixar a tarifa à força. Então, eu concordo com você que, nesse sentido, a solução que foi encaminhada é uma boa solução, né? O que eu estava discutindo, na verdade, é a política que saiu na semana passada de subsídio aos combustíveis, né? Essa é que eu acho que é uma política que é meramente eleitoreira, né? E o custo dela não faz sentido quando o custo e o foco dela, né, não faz sentido quando você olha do outro lado a situação da população do país passando fome, né? Era esse meu ponto. E eu concordo com você que um outro tema é o tema das distorções de preço, né, que o Felipe trouxe, que eu concordo que é um tema relevante, mas que sinalização você quer dar, né, num país que precisa caminhar na direção da descarbonização das infraestruturas, da transição energética, nesse contexto. Concordo, são 3 discussões diferentes que a gente precisaria de um Infra em Pauta para quebrar, para lidar com cada um desses pedaços. Perfeito. Bom, acho que a gente fica então por aqui, né? Se você gostou desse vídeo, por favor, curta o vídeo no YouTube ou no seu aplicativo de podcast. Se inscreva nos nossos canais para receber as atualizações
e voltamos na semana que vem para tratar dos temas mais relevantes no setor de infraestrutura.